Olá, povo de Taubaté e região. Nós estamos aqui com o nosso programa Saúde em Debate, trazendo para vocês informações de saúde. E todas as informações que vocês tiverem dúvida, depois vocês encaminhem para nós, para que nós possamos aumentar, né, o tipo de conteúdo para cada vez mais estarmos em contato com ciência e também para a melhoria da qualidade de vida. Nosso programa ele vai ao ar nas segundas-feiras às 19 horas e às sextas-feiras às 19 horas, no canal 3 da TV Claro Net e também no YouTube da TV Cidade Taubaté, no Facebook TV Cidade Taubaté e no Instagram @TV Cidade Oficial. Nós vamos iniciar hoje o nosso programa com uma médica daqui da cidade de Taubaté, doutora Ana Cláudia Gonçalves Contreira. Ela é geriatra e ela foi professora de clínica médica na faculdade, Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté e uma imensa experiência em populações idosas. Então, eu gostaria de, primeiro, cumprimentar a doutora Ana, agradecer muito por estar aqui. Boa noite, doutora Márcia, boa noite a todos. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir com alguma informação relevante para as pessoas que assistem o seu programa. Sim, e de agora em diante, né, a população, ela está cada dia mais idosa, né? Graças a Deus, né? Que assim seja. E eu gostaria que a senhora trouxesse para mim algumas questões que são relevantes desta população dentro da sua especialidade. Então, inicialmente, quem é o idoso? Bom, se nós formos falar do ponto de vista de faixa etária, né, de idade, a legislação brasileira, ela determina que é idoso aquele indivíduo que está com 60 anos ou mais de idade. Obviamente que isso é um corte que é feito mais para estudos e para práticas, né, de saúde pública, para que você tenha delimitado o público ao qual você vai aplicar e propor as soluções, né, de saúde. É uma população que vem aumentando, como você mesmo falou, né? Isso tem várias causas, dentre elas a melhora, né, do sistema de saúde, a melhora do saneamento básico, né? Embora haja uma disparidade, né, não é uma melhora homogênea em todo o Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país continental, né, é um país que tem muitas diferenças de região para região. Mas a gente sabe que esses são fatores relacionados ao aumento da população idosa e também a assistência, tanto preventiva quanto curativa, né? Então, a possibilidade de assistência. As pessoas estão conseguindo chegar em muitos lugares, principalmente na região sul e sudeste, ao acesso à saúde, e isso, então, faz com que haja uma possibilidade de aumento da população idosa. Um outro fator está relacionado com a redução da natalidade, né? Porque existe uma relação entre essas situações, né? Então, o número de pessoas nascidas, né, está diminuindo, né, em relação ao número nas famílias, né? A gente sabe que as famílias estão cada vez menores e, consequentemente, com essas outras situações de melhora da saúde, melhora do saneamento básico e condições sociais, a gente tem um envelhecimento acelerado e intenso da população idosa no Brasil, né? Isso é um ganho, né? Mas, por outro lado, é uma situação que exige também rapidez na busca e na oferta de soluções para os problemas que essa população vai apresentar. Sim, essa rapidez, ela estaria ligada exatamente aqui? A essas situações, né, de melhora das condições de saúde, melhora das condições sociais, de saneamento, redução da natalidade, né? E o grande problema no Brasil é que a gente tem esse aumento que está sendo muito rápido por causa dessas situações,
imunizações, por exemplo, em massa das crianças, que fez com que as pessoas conseguissem chegar à idade adulta, né? E, consequentemente, com a melhora da assistência à saúde das pessoas adultas, elas conseguem envelhecer, né? Mas, paralelamente a isso, a gente tem ainda os problemas de saúde das crianças e dos adolescentes. Então, nós temos recursos de saúde que não são infinitos, né, vamos dizer assim, e temos necessidades tanto da população idosa quanto dessas outras populações que também vão precisar de medidas de saúde, medidas sociais, e isso vai levar a uma necessidade de racionalização desses recursos para que a gente possa oferecer uma melhor condição de qualidade de vida com o envelhecimento, né? Não adianta só a gente ter anos de vida, né, se a gente for ter esses anos com má qualidade, né, com sequelas, com limitação, né, perda da autonomia, limitação física, limitações de qualquer ordem e perda da autonomia. O objetivo é que a gente envelheça, mas que a gente tenha qualidade nesse envelhecimento. Uhum. Dentro das políticas de saúde, o que tem sido feito hoje pela população idosa? Olha, em termos de políticas de saúde pública, o que tem sido feito são as imunizações, né, a oferta, né, de imunizantes, né, de vacinas. Uma coisa muito interessante é o fornecimento de medicações de alto custo para determinadas doenças, neoplasias que vão ocorrer com mais frequência nos idosos, doenças degenerativas como a doença de Alzheimer, né, que a gente tem, o governo fornece medicações para tratamento dessa doença, né, o que tem disponível, né, hoje, que é reconhecido, né, os anticolinesteráticos para as demências, por exemplo, que são medicações de alto custo, né, e que a maioria das pessoas não poderia usar com recursos próprios, né, e que essas medidas que o governo faz ajudam bastante a essa população. É necessário que haja uma mudança da perspectiva em relação ao envelhecimento, no sentido de fomentar atividades que promovam uma qualidade de vida e que sejam realmente preventivas, de prevenção primária, né? Não só de prevenção secundária, né? Atividade física, melhora da alimentação, melhor interação social, né? Porque a gente sabe que essas medidas vão ter impacto em várias patologias, né? Que são patologias que vão, se não forem devidamente abordadas, vão ter um impacto muito grande, não só para o indivíduo e talvez até mais ainda para a família, dependendo da degeneração que venha a ocorrer, né? Falo especificamente em relação às demências, né? Que a gente sabe que vão exigir um cuidado muito grande, né? Por parte da família e por longo tempo, né? Não são doenças que duram pouco tempo, né? As pessoas, em média, desde o diagnóstico até o desfecho final da doença de Alzheimer, por exemplo, elas vão ter, em média, 8 a 10 anos de vida depois do diagnóstico, né? E esses 8 a 10 anos de vida, se for tratado precocemente, com uma dependência parcial, mas a gente tem visto, ainda nos dias de hoje, né, devido ao atraso no diagnóstico, que essas pessoas vão evoluir com uma dependência muito grande da família, né, uma dependência de recursos, né, para esse cuidado. São doentes que ficam acamados, são doentes que muitas vezes vão necessitar de alimentação por via nasointeral ou por uma gastrostomia, né, dependendo da situação, e tudo isso tem um custo muito elevado. É um custo não só financeiro, mas também um custo e um impacto na vida da família como um todo, particularmente daqueles que são os responsáveis pelo cuidado desse indivíduo idoso. Então, para que a gente consiga minimizar isso, né, ou postergar essa dependência o máximo que a gente conseguir, né, para que a pessoa viva mais anos menos dependente ou independente totalmente, é necessário que a gente fomente as políticas relacionadas à prevenção primária, no que diz respeito à atividade física, interação social, alimentação adequada, a previdência social, né? Isso tudo somado vai fazer com que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e redução nas doenças degenerativas que podem vir também associadas a esses problemas, como diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, que são doenças
silenciosas, né? E cujo impacto vai aparecer lá na terceira década de vida, né? Na terceira idade, com o indivíduo idoso. Hoje em dia existe tratamento domiciliar? Sim, existe tratamento domiciliar, algumas prefeituras disponibilizam, né, o atendimento domiciliar, varia muito a modalidade de atendimento domiciliar que se faz, né, que é muito importante nessas situações que os têm de dependência, né, para aqueles indivíduos que não conseguem se locomover até o sistema de saúde, mas isso ainda é bastante incipiente, né, nós temos uma necessidade muito maior do que o que ainda é ofertado. O que a gente observa muito ainda são casas, né, casas de idosos que acabam tendo também, né, num quadro mais grave, um suporte. O que tem acontecido é que a saúde suplementar, ela, em função desse aumento da população idosa, né, e em função do número restrito de leitos, né, elas têm olhado com mais carinho, vamos dizer assim, essa questão do atendimento domiciliar. E muitos convênios, né, de saúde, eles contemplam essa modalidade de atendimento. Isso ajuda bastante os indivíduos, tem bastante gente sendo assistida dessa forma, mas ainda é necessário uma maior disseminação desse tipo de atendimento, particularmente no que diz respeito ao serviço público, né? Porque a gente sabe que tem número restrito de leitos hospitalares, né? E que se a gente tivesse uma maior abrangência desses serviços, né, de atendimento domiciliar e de internação até domiciliar, a gente conseguiria atender mais pessoas, né? Mas ainda no que diz respeito à geriatria, né, o número de profissionais nessa área ainda é muito pequeno. Mesmo o número de geriatras no Brasil ainda é muito aquém da necessidade da população, né? Como se tornar um geriatra? Para se tornar um geriatra é necessário preferencialmente fazer residência em clínica médica, né, no primeiro momento, e posteriormente fazer a residência em geriatria. Há alguns locais que oferecem a geriatria já como sem o pré-requisito da clínica médica, né? Mas eu acredito que a vivência em clínica médica seja interessante para que a formação dessa pessoa seja mais abrangente. Isso também me remete a uma outra questão, que é a questão da gerontologia, né? Muita gente não sabe o que é gerontologia. A gerontologia é uma área da ciência que é relacionada a todos os profissionais que vão lidar com terceira idade, não só médico. O médico ele pode ser geriatra e gerontólogo, né, se ele tiver feito essa formação. E os profissionais de saúde, por exemplo, eu posso ter um fisioterapeuta gerontólogo, uma fonoaudióloga ou fonoaudiólogo gerontólogo, um educador físico gerontólogo que é especializado em terceira idade, né? E assim, um psicólogo gerontólogo, né, que vai estar mais afeito a essas questões. E importante também é que a gente saiba da existência desses recursos, desses profissionais que vão ter uma visão um pouco diferente, um pouco mais abrangente em relação às necessidades que esses indivíduos apresentam, né? Hoje, na cidade de Taubaté, por exemplo, a gente tem profissionais gerontólogos, né, que atuam e fazem, eu acredito, muito a diferença no atendimento dessas pessoas. Quando que a gente pode dizer que uma doença é crônica, ou melhor, quais são as mais? Você já citou algumas, mas eu acho interessante reforçar bem quais são essas doenças crônicas degenerativas, as complicações e o que a gente tem que ter de cuidado com essas pessoas mais idosas quando elas já estão apresentando essas doenças crônicas. Quando uma pessoa já apresenta, por exemplo, a gente fala doença crônica, né, na terceira idade, a gente vai ter diabetes, hipertensão, dislipidemia, vamos ter os quadros demenciais, vamos ter... Esses demenciais são importantes. Bastante, né, em função do aumento da população idosa, vai aumentar o número de
pessoas acometidas por esse tipo de situação, né, de doença. E a apresentação, ela é muito variada, né? Mas a grande preocupação é a gente evitar, particularmente, os desfechos cardiovasculares dessas doenças, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que diabetes e hipertensão pode lesar o cérebro e causar um determinado tipo de demência, tá? Que é chamada demência vascular, né? Que vai se associar aí se a pessoa tiver uma propensão a uma doença de Alzheimer, né? Que é uma doença que não tem uma etiologia definida, mas que a gente sabe que tem maior propensão a acometer indivíduos da mesma família, né? Então, se eu tenho uma pessoa, um parente de primeiro grau, né, com doença de Alzheimer, sabidamente diagnosticada como doença de Alzheimer, eu vou ter 4 vezes mais chance de ter essa doença, né? E se eu levar em consideração que associado a isso, eu tiver diabetes e hipertensão não controlada, eu vou ter um fator vascular associado, né? Então, eu posso ter a somatória da demência de Alzheimer, da doença de Alzheimer com a demência vascular, que a gente chama de quadros mistos, né? Que são muito frequentes, infelizmente, no nosso meio. Aí entra, né, a questão, como que a gente faz para lidar com isso? A gente tratar dessas doenças de maneira incisiva, né? De maneira séria, né? Os estudos mostram que mais de 50% dos pacientes com diabetes, por exemplo, no mundo, não estão controlados. No mundo. É um número absurdo. Inclusive existe muito recurso, né? Tem serviço público, tudo mais, então. Sim. Os fatores ainda sim. Mas a gente vê, eu inclusive tive a infelicidade de atender um paciente que fazia uso de medicação teoricamente corretamente, né? Que achava que estava com a doença controlada, que evoluiu para uma amputação de perna, entendeu? Porque ele tomava as medicações, mas não fazia um acompanhamento médico regular, ele achava que só tomando aqueles remédios ele estava controlado, né? Mas não fazia o controle glicêmico de forma recorrente, né? E ele, inclusive, se surpreendeu com essa situação, né? Assim, não, como que não está controlado se eu tomo os medicamentos direitinho? Mas é necessário que, como disse, né, é uma doença silenciosa que está ali evoluindo, né? Que quando ela vai ter uma manifestação, geralmente essa manifestação é mais dramática, né? Um acidente vascular cerebral, é uma amputação, é um infarto, é uma perda de função renal, ou é uma retinopatia com perda de visão, né? Ou tudo isso junto. Ou tudo isso junto, né? Então, são coisas que a gente não pode brincar, né? A gente precisa acompanhar. Eu percebo que, na minha prática de consultório, que um tempo bom, vamos dizer assim, para acompanhamento dessas doenças, particularmente do diabetes, um intervalo de tempo bom, é uma visita médica a cada 4 meses, no máximo. Entendi. Sabe? Porque o paciente precisa ter esse reforço de que é necessário manter a medicação por causa dessa silenciosidade da doença. Sabe? Ele às vezes acha que, não, tá ok, tá tudo bom, então eu posso parar a medicação. Então, a ida recorrente ao médico e esse reforço que é feito, né, da necessidade de manutenção da medicação, de ajuste de medicação quando necessário, né, sendo feito a cada 4 meses, eu acredito que, pela minha prática, é um período bastante interessante para controlar melhor essas doenças. A gente sabe que muitos agravos podem acontecer nessa população. Quais seriam os cuidados que nós poderíamos ter? Tipo, quedas, enfim. Queda é um grande problema, né, em relação à população idosa, né? É um capítulo dentro da geriatria, né? Capítulo de livro. Às vezes tem até hoje livros voltados só para prevenção e para abordar as diversas nuances da queda no idoso. Um fator muito importante, né, para evitar queda é a gente preservar a massa muscular. Interessante, né? A gente está pensando só no ambiente, não, né? Quer dizer, nós vamos começar a pensar já do indivíduo. Isso. Preservar a massa muscular é muito importante, porque assim como o nosso organismo ele vai envelhecendo e o músculo também envelhece, né?
E uma característica do envelhecimento muscular é a perda de fibras musculares e substituição por tecido gorduroso. Se a gente fizer um corte tomográfico de um músculo de um indivíduo com 30 anos e aquele mesmo indivíduo com 60 anos, a gente vai ver uma mudança muito significativa no aumento da espessura do tecido celular subcutâneo, do tecido adiposo, né? E também no aumento da gordura entre as fibras musculares. Então, isso resulta numa menor força muscular, né? E, consequentemente, uma maior chance de cair, né? Eu tenho menos força, tenho menos capacidade de me levantar, por exemplo, numa cadeira, posso, ao levantar, perder o equilíbrio, né? E ir ao chão, né? E as consequências podem ser catastróficas, né? A gente sabe que uma fratura de fêmur, ela pode levar um período longo de imobilidade, né? O indivíduo ficar acamado por muito tempo, né? E isso vai ter suas consequências no que diz respeito ao aumento de úlceras de pressão, a um aceleramento, né? Uma aceleração, melhor dizendo, dessa questão da perda da massa muscular. A gente sabe que um período de 7 a 10 dias de internação, por exemplo, com o indivíduo imobilizado em cima de uma cama, já faz um aumento muito significativo da perda de massa muscular, que vai refletir na capacidade do indivíduo andar adequadamente depois desse período, né? E vai aumentar a chance dele ter quedas, né? E em relação ao ambiente, né, tem algumas armadilhas, né? Por exemplo, o indivíduo idoso levantar de noite para ir ao banheiro com tudo escuro, não ter uma luz de segurança para que ele faça, né, o trajeto até o banheiro sem tropeçar num móvel, sem tropeçar no próprio chinelo, né? Muitas vezes eles usam aqueles chinelos de ficar em casa que não são fixos no pé, né? Então aumenta a chance dele ter uma queda. Uma outra situação de armadilha do ambiente são os animais domésticos, né, soltos pela casa, né? Se o indivíduo já tem, por exemplo, uma diminuição de acuidade visual e dependendo do animal, se ele for muito pequeno, ou se for um animal de pelagem preta, por exemplo, né, que não seja facilmente visível, né, ele pode também servir como um desencadeador de uma queda, né, a pessoa tropeçar e cair, né. E uma outra coisa também é assim, a gente lembrar que efeitos colaterais de medicação, né, podem levar a quedas. Isso é, assim, uma coisa também muito preocupante. Alguns medicamentos ocasionarem, por exemplo, queda da pressão quando a pessoa muda de posição. Sim, né? A pessoa deitada, ela tem uma pressão, quando ela senta a pressão cai, o nosso organismo já não tem a mesma capacidade de ajustar a pressão com a mudança dessa posição, e aí isso faz com que a pessoa se desequilibre e caia, né? Então isso também é um aspecto que precisa ser devidamente contemplado. E a saúde mental dos idosos? O que você poderia me dizer a respeito? Olha, as perdas de função, né, as perdas de papéis sociais, né, elas são uma situação bastante desafiadora no envelhecimento, né? Isso faz com que as pessoas tenham maior tendência a quadros de depressão, por exemplo, né? Aquela pessoa que, por exemplo, tinha uma representação social muito grande, era envolvida com o trabalho, às vezes até com muito reconhecimento social, né? E que se aposenta e deixa de ter aquela função, né? Ela acaba não vendo muito sentido na vida, né? Porque era daquela forma que ela desempenhava, né, o seu papel. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso também. A aposentadoria, ela é uma faca de dois gumes, né? A gente almeja muito a aposentadoria, né? Quem não, né? Mas ela pode vir junto também com esse quadro de depressão. É bastante comum a gente ver quadros de aumento da ingesta alcoólica, até de alcoolismo mesmo, né? Principalmente entre os homens, né? Com a aposentadoria e essa perda de papéis sociais. E não só isso, né? Outras coisas relacionadas ao envelhecimento.
às vezes a escassez de recursos, né, financeiros, né, que a pessoa tem, a necessidade muitas vezes do idoso contribuir com o orçamento familiar. Não é incomum a gente ver idosos que acabam ajudando filhos que estão desempregados e netos, enfim, né? E muitas vezes as pessoas não veem condição de sair dessa situação, né? E isso acaba deprimindo também a pessoa. Então eu vejo assim que depressão, do ponto de vista de saúde mental, é um problema, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, que inclusive vai afetar a adesão ao tratamento de outras doenças, Com certeza. né? A ansiedade também, né? Que geralmente está associada, né? A depressão também é comum em idoso. E os distúrbios de comportamento que vão acontecer muitas vezes relacionados às demências, né? Às vezes a pessoa já tem uma psicopatologia prévia, né? E isso vai se agravando, né? Com o passar da idade e com todos esses outros fatores também isso pode ter uma sobrecarga, né? Ter uma piora, né? Dessas doenças. E isso vai requerer bastante cuidado e bastante suporte familiar, né? A gente observa que os indivíduos que têm suporte familiar, eles conseguem driblar essas situações com mais tranquilidade. E isso vai ficando cada vez mais desafiador, né? Porque as famílias estão ficando menos numerosas, né? Então a gente tem aquelas famílias de... Não tem quem cuide, né? Antigamente todo mundo tinha, agora todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem sua função, todo mundo tem sua... Exato, a gente vê muito isso, né? E até isso me remete a uma situação que é assim, né? A gente tem ainda na nossa sociedade muito preconceito em relação à instituição de longa permanência, né? Que a gente ainda usa aquela denominação antiga, né? De asilo, né? Casa de repouso, né? Que são denominações que não são mais adequadas, né? Mas que ainda vigoram, né? Muitas vezes é a melhor opção, a melhor solução, na verdade, para um idoso que exija um cuidado sistemático, né, durante todo o dia e que o filho trabalhe o dia inteiro, por exemplo, tem a sua vida, né? Não tem como deixar de trabalhar para ficar com aquele idoso, né? E também, às vezes, o recurso que tem não é suficiente para manter esse indivíduo com um cuidador 24 horas por dia, porque a gente sabe que isso é muito dispendioso, né? E a instituição de longa permanência, ela pode, né, oferecer um cuidado, né? E a otimização do corpo de profissionais que aquele indivíduo precisa, né? Então ele vai ter enfermeira, que não vai ser exclusiva dele, né? Mas ele vai ter esse apoio, vai ter psicólogo, dependendo da instituição, assistente social, né? Um fisioterapeuta, o próprio geriatra, né? Que atende muitas vezes essas instituições, vai dar um suporte bastante importante para a manutenção do tratamento das doenças crônicas, né? Então acho que a gente precisa olhar essa questão de instituição de longa permanência com mais cuidado, sabe? E existem instituições com os mais variados perfis, né? Desde instituições para um perfil de financeiro de alto investimento, como instituições que a pessoa tem um valor um pouco mais acessível, né? Não são luxuosas, mas que muitas vezes oferecem aquilo que a pessoa precisa, né? Uma coisa que me ocorreu agora, hoje em dia nós temos muito reforço em cima dos suplementos alimentares, das vitaminas, falta de vitamina pode levar a um agravo de doença, principalmente no tocante à memória, no tocante... O que realmente é sério dentro dessas reposições? Porque a gente sabe que tem muitos tratamentos que às vezes são Olha, uma vitamina, do ponto de vista cognitivo, que ela precisa ser sempre avaliada, é a vitamina B12, né? A gente sabe que está relacionada a vários pontos do metabolismo neuronal, né? E que, inclusive, quando a gente tem a deficiência dela de forma muito acentuada e durante muito tempo, a gente pode ter um distúrbio cognitivo,
importante, né? Que antigamente se falava em demências potencialmente reversíveis, né? Dentre elas está a deficiência de vitamina B12. Né? Então, a dosagem de vitamina B12, que não é uma coisa cara de se fazer, né? E a adequação, né? A suplementação quando necessário, deve ser feita. Agora, em relação aos polivitamínicos, isso tudo existe muito comércio, né, na verdade, porque se a gente for fazer uma reposição vitamínica, né, é preferível o indivíduo investir numa alimentação boa, vai sair mais em conta, vai sair mais barato e muito mais eficaz, né? Porque... E o que seria uma alimentação boa? Olha, o que existe de consenso em relação à alimentação, assim, qual é a alimentação que eu devo seguir para ter um envelhecimento saudável? É a dieta do Mediterrâneo, né? Ela é baseada em ingestão de peixes, legumes, verduras, azeite, né? Sem frituras, né? Sem alimentos processados, manteiga, sem gorduras de origem animal, né? Então, é a dieta do Mediterrâneo, que pode parecer, né, uma coisa muito cara, tudo, mas não é, depende da gente adequar. Por exemplo, a sardinha é um alimento excelente, rico em ômega, né? Que é barato, né? Eu acredito, né, que uma boa alimentação é uma boa organização. Você tem que ter uma ótima organização da sua casa, das compras de casa, organizar tudo para você poder manter, né, aquele ritmo sempre adequado de frutas frescas, alimentos frescos. Nem todo... Hoje em dia a gente vê a alimentação é realmente muito precária. A gente foi fazer um inquérito alimentar da maioria das pessoas, não só da terceira idade, né? Que isso vai se acentuando, porque o hábito vai ficando arraigado, né? Realmente precisa a gente tomar uma atitude em relação a isso, porque está muito ruim. Deixa eu fazer uma última pergunta, que o nosso tempo está se esgotando. Infelizmente, né? Porque a gente poderia ficar conversando aqui muito mais. Nós todos envelhecemos da mesma forma? Não. Nós não envelhecemos da mesma forma. E é ótimo, né, que isso aconteça, porque o envelhecimento tem muito a ver com a relação com o ambiente, né, e cada um tem um ambiente diferente, tem uma forma de reagir a esse ambiente, né, também peculiar, né. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente, para que a gente não fique dando receita de bolo, né, para todo mundo, né, o que é bom para uma pessoa não necessariamente é para outra, né? Existem alguns fundamentos, né, mas não existe uma receita de bolo para que todos façam a mesma coisa. Existem fundamentos. Por exemplo, a atividade física é bom. Eu vou fazer a mesma atividade física para você e para mim? Não. Eu posso ter, por exemplo, um problema de joelho e não conseguir fazer uma determinada atividade física que você não tem, né? Eu tenho que levar em conta a preferência, né, da pessoa, porque o importante na atividade física é a regularidade e a manutenção, né? Não adianta eu querer que a pessoa tenha a atividade física que eu considero a melhor atividade física, mas a pessoa não gosta, por exemplo, de uma natação, né? Tem medo de água, não sabe nadar, ou não gosta, né? Se você forçar a situação nesse sentido, ela pode até aderir, mas vai ser por pouco tempo, e consequentemente os benefícios não vão existir, né? Porque dependem justamente da manutenção ao longo da vida. Entendi. Doutora Ana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Espero recebê-la em outros momentos para nós continuarmos, porque tem muita coisa ainda que eu gostaria de trazer, outras questões. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, depois a essa equipe da TV Cidade, que é maravilhosa, Jeff, Claudinha, o pessoal que está junto comigo agora, Douglas. E espero por vocês na próxima semana com outros assuntos. Beijo!